Os agricultores franceses continuam seus protestos em toda a França. Há mais de 100 pontos de bloqueios e cerca de 10 mil manifestantes nas estradas francesas. Eles exigem mais apoio do governo, melhores preços para os seus produtos e menos restrições à atividade agrícola. A crise do setor, uma das principais para sua economia, está levando a França ao colapso. Além disso, a França tem enfrentado uma crescente perda de influência no continente africano, com diversos golpes de Estado ocorrendo em países como a República do Níger, Burkina Faso, resultando na ascensão ao poder de líderes hostis à influência francesa na região, onde a França tem acesso a uma vasta abundância de recursos naturais a preços acessíveis, incluindo até 1/3 do urânio utilizado nas usinas nucleares francesas, proveniente da África. Neste vídeo do Econotalks, vamos analisar a situação atual da França e por que o país está à beira de um colapso sem precedentes na história. Eu sou Gustavo Mieczikoneski e você está no Econotalks. Para entender melhor a situação da França, é importante retroceder ao início da colonização francesa na África. Naquela época, o interesse da França na região estava ligado às questões logísticas, enquanto os colonizadores franceses estavam mais focados nas Américas, e especialmente na Ásia. No entanto, certas regiões, estrategicamente localizadas na África, acabaram servindo como pontos comerciais importantes para o comércio marítimo francês. No entanto, as perdas coloniais da França na chamada Guerra dos 7 Anos, ocorrida entre 1756 e 1763, resultaram na sua derrota no conflito e na obrigação de aceitar as condições estabelecidas no Tratado de Paris, em 1763, que marcou o fim da sua presença na América do Norte e o subsequente colapso do seu império colonial. À medida que grande parte de suas colônias foi absorvida pela Inglaterra e Espanha, ou em outro aspecto, quando a França perdeu suas colônias, ela tomou um novo rumo, expandindo sua colonização no continente africano a partir de 1830. Uma campanha de conquistas territoriais do norte da África se intensificou, com o domínio francês sobre diversas regiões do norte, centro e oeste da África. Após a Conferência de Berlim, que dividiu a África entre as potências coloniais europeias, a legitimidade da França sobre vastas porções de terra na África foi reconhecida, conferindo ao país dimensões continentais. Para administrar tantas terras, foi necessário criar a África Ocidental Francesa, em 1895, que incluía países aí como Costa do Marfim, Mali, Senegal e Níger, além do atual território de Burkina Faso. Além disso, a África Equatorial Francesa, criada em 1910, incluía o Congo, Gabão, Chadé e Camarões, e o atual território da República Centro-Africana. Juntas, essas duas unidades administrativas concediam à França um poder de influência sem igual sobre o continente africano, incluindo dezenas de países africanos em suas esferas aí de influência, onde eram obrigados a pagar impostos, ceder tropas para o exército francês e trabalhar em campos de mineração para sustentar as indústrias e a economia de toda a Europa. Mesmo que algumas políticas adotadas aí pela França em suas colônias estivessem voltadas para a assimilação do povo africano como cidadãos franceses, hoje existem cerca de 21 países francofonos na África, onde o francês é amplamente falado e até mesmo considerado língua oficial. Com base na colonização francesa na África, seguida pela notável influência que o país exerce sobre muitos países do continente africano até os dias atuais, aí, surge a pergunta: por que a França está perdendo então o seu controle sobre a região? Diante desse contexto e da humilhação francesa durante a Segunda Guerra Mundial, quando Paris foi ocupada pelos alemães em 1940, o sentimento de fragilidade em relação ao poderio militar que garantia a soberania da França na África foi ecoada por muitas colônias francesas na região, que a partir já da década de 1950, incentivados aí por movimentos separatistas e pró-independência, buscaram o fim do colonialismo e da exploração da França. Os franceses buscaram conter esses movimentos, propondo mais autonomia para suas colônias africanas, abrindo espaço no parlamento e criando políticas de desenvolvimento na África. No entanto, o fim do colonialismo foi inevitável. E na década de 1980, a França perdeu 20 colônias africanas, seguido por conflitos militares e repressão das forças francesas na região, resultando em milhares de mortes e desequilíbrio político em todo o continente. É válido afirmar que durante os 300 anos aí de presença francesa na África,
Parte da instabilidade política, crise social e economia foi ampliada pela exploração da região. No entanto, mesmo que essas nações estejam livres aí politicamente, a França ainda exerce muita influência sobre elas, principalmente no aspecto monetário, aí, com a criação do franco CFA, que é uma moeda corrente usada em 12 países africanos, anteriormente colônias francesas. Isso visa garantir a estabilidade do preço das matérias-primas importadas pela França na época. Isso concedeu à França uma grande influência sobre as políticas monetárias de muitos países africanos, pois essas nações são obrigadas a depositar cerca de 50% de suas reservas cambiais no Tesouro francês, dando à França a capacidade de influenciar políticas monetárias e econômicas. Essa questão tem sido criticada por diversos governos africanos na última década sob o pretexto de que a moeda não é 100% africana. Esse e outros problemas surgem em um momento de hostilidade à presença francesa na África, dado que sucessivos golpes de Estado em países como Burkina Faso, Níger, Gabão e o Mali têm promovido a ascensão ao poder dos governos hostis à influência francesa, aproximando-se de nações como a Rússia, que tem aumentado sua presença no continente africano, fornecendo apoio militar e econômico para muitas das suas ex-colônias francesas e hoje sob influência da Rússia. Com base no exposto, a imagem negativa deixada pela França na África, seguida pela ascensão de governos antifranceses ao poder na região, permitiu uma influência cada vez maior da Rússia pelo continente. Essa situação pode representar um desafio potencial aí para o governo francês à medida que algumas lideranças africanas passem a cortar o acesso da França aos recursos naturais baratos vindos do continente, encontrando na Rússia um novo parceiro estratégico em potencial. Paralelamente a essa situação, a União Europeia também tem concentrado esforços para atingir metas aí de neutralidade do carbono até 2050, impondo diversas políticas para que os agricultores europeus adotem práticas agrícolas mais sustentáveis. O setor agrícola é responsável por 11% das emissões de gases do efeito estufa na União Europeia. Protestos estão se espalhando por diversos países do bloco europeu devido à insatisfação crescente do setor agrícola. Muitos agricultores estão sendo obrigados a ceder parte de suas terras produtivas para fins não produtivos, a fim de reduzir aí o uso de fertilizantes, investindo em novas tecnologias no campo para acompanhar as exigências da União Europeia. Apesar dos subsídios destinados à agricultura pela União Europeia, essas políticas e incentivos não têm garantido a segurança econômica dos produtores no continente. Houve uma queda significativa aí nos lucros da produção agrícola e a concorrência desleal com a importação de produtos de países que não cumprem os mesmos padrões de regulamentação ambiental. Tem aumentado a revolta entre os agricultores europeus. Na França, país que responde por 18% da produção agrícola na União Europeia, tem havido manifestações e revoltas, desde bloqueios aí de rodovias em Paris até a ocupação de prédios governamentais. Essa situação tem levado o governo francês a se opor a acordos de livre comércio, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, sob a justificativa de que isso aumentaria a concorrência para os agricultores franceses e prejudicaria a agricultura europeia. Além disso, o declínio do setor industrial francês tem contribuído para a crise do país. Apesar de estar entre as nações mais industrializadas do mundo, a França vem enfrentando sim desafios que estimulam a desindustrialização, resultando na perda de quase metade das suas fábricas e 1/3 dos empregos no setor industrial. Embora no passado de conquistas, guerras, disseminação da cultura francesa pelo mundo tenha conferido à França o status aí de grande potência mundial, a perda na influência da África, a estagnação econômica e a instabilidade social têm tornado a situação cada vez mais difícil para o país, que está à beira de um grande colapso. Se o governo francês não tomar medidas urgentes para garantir a inovação de suas indústrias, flexibilizar as políticas agrícolas, estabilizar as relações com suas ex-colônias a longo prazo, a perspectiva francesa é de um futuro desafiador. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Econotalks. Agradeço você pela audiência, não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faço esse convite, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações e sempre vai receber os nossos conteúdos em primeira mão. E deixe aquele curtir, o like, se esse conteúdo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques Iconeschi. Até o nosso próximo encontro, pessoal, aqui no Econotalks.